Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu quero compartilhar aqui um testemunho que não é meu, mas é do apóstolo, o fundador da Igreja Evangélica Retorno de Cristo. E muito me tocou esse testemunho e, na verdade, ontem eu havia conversado com uma pessoa, ontem eu tinha conversado com uma irmã, e essa irmã, ela citou algo em que eu, em oração, estava falando com o Senhor. Existem cristãos, a cerne desse vídeo é isso. Existem cristãos e cristãs que pensam que está salvo, mas não está salvo. Pensa que só pelo fato de aceitar Jesus de Nazaré, que já resolveu, que pode proceder da mesma forma, que pode caminhar de qualquer forma aqui na terra, que pode viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Não pode não, amada igreja. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, e aqueles que se esforçam apoderam-se dele. E eu creio que uma pessoa nos seus instantes finais, que sabe que já vai morrer, que vai falecer ali, se arrependendo e pedindo perdão dos pecados ao Senhor ali, naquele momento é uma coisa, mas pessoas que se convertem e estão aqui na terra e vivendo, e acha que pelo fato de ir a uma igreja, de frequentar um culto, de ir para uma igreja, levantou a mão, já aceitou, embora a Bíblia diga, que aquele que aceita o Senhor, que levanta a sua mão e confessa, será salvo. Mas para isso é necessário nascer de novo. Tem pessoas que pensam que está salvo, mas não está. Esse testemunho é um testemunho de um pastor e ele conta toda a sua experiência, que eu não vou relatar aqui toda a sua experiência. Ele era jovem e esse jovem, ele depois ele pediu uma esposa, ele quis uma moça da igreja, mas aí ele orando, que ele era muito consagrado, e ele disse que Deus não concedeu essa moça, porque o Senhor em oração falou que ela não iria suportar, ela era egoísta, ela não iria tratar ele bem. Deus falou para ele: eu não vou te dar essa jovem porque eu conheço o interior dela, eu sei o coração dela, você não vai tolerar, você vai pedir separação. E ali ele orou, e Deus enviou uma jovem para ele. E ali ele se casou, e aconteceu que nessa igreja ele era muito consagrado, ele era como se fosse o segundo do pastor, uma bênção. E ali ele evangelizava, ele fazia evangelismo, ele recolhia as ofertas, ele era uma pessoa assim, de confiança do pastor. E um desses evangelismos, irmãs, ele evangelizando na rua, ele falando da palavra, uma prostituta ouviu da palavra e veio até ele e aceitou Jesus, e ele fez ali a oração junto com aquela prostituta, e uma pessoa da igreja viu e espalhou para a igreja inteira que ele estava tendo caso com essa prostituta. Olha só, amada igreja. E ali deu uma confusão muito grande lá na igreja, porque um foi falando para o outro, e a esposa dele não acreditou muito nele, e na igreja houve uma perseguição muito grande. E ali o pastor acreditou nele, ele falou: não, pastor, eu estava pregando, e o pastor acreditou nele, e só que o pastor afastou ele dos cargos. Ele tinha alguns cargos nessa igreja, o pastor afastou ele de alguns desses cargos. E ali ele ficou no banco lá durante 7 meses e orando. A esposa dele não acreditou muito, e ela se deixou influenciar por outras mulheres da congregação, outras irmãs. Ela foi embora. E ele, de tanto orar, ela ter ido embora lá para a casa dos pais dela, 1 mês e pouco, aí o anjo do Senhor aparece lá para essa esposa dele. Aparece lá para a esposa dele e fala para ela: volta para tua casa porque ele é inocente. E ali ela volta para casa e eles se reconciliam. E irmãs, e ali, ele foi prosseguindo. É um testemunho um pouco longo, mas a tônica é que ele teve uma experiência de arrebatamento, e Deus, ele levou, permitiu com que ele fosse levado ao inferno, levado ao inferno. Se vocês quiserem,
testemunho mais detalhadamente, eu posso contar mais detalhadamente em um outro momento. E o que me chama a atenção, que é a tônica desse vídeo, é que Deus fez ele contemplar o inferno em algumas repartições. Eu não sei se você acredita ou se você não acredita. Olha, eu não sei se você acredita, eu tenho aqui o testemunho de um calabouço, e esse é testemunho meu mesmo, que Deus me fez descer um calabouço, e eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Por isso é que eu creio nesses testemunhos. E lá nesse do inferno que ele falou, que lá nesse do inferno, até anotei aqui para não esquecer, lá, irmãs, tinha um vale dos cristãos lá no inferno. Vale daquelas pessoas que era uma coisa na igreja e era outra em casa. Vale de pessoas que tinham a língua dobre, pessoas que falavam palavras torpes, amaldiçoavam os filhos, as esposas, pessoas que não tinham caráter trabalhado, não era santo. Tem pessoas que acham, amada igreja, que aceitou Jesus, levantou a mão. Não, 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 não. É a cada dia nós precisamos nos converter, a cada dia precisamos nos arrepender e pedir a Deus purificação da mente e do coração. E ele falou que lá ele viu o vale dos hipócritas, né? O vale das pessoas que saíram da igreja e falaram que saíram por causa do irmãozinho, da irmãzinha, porque fizeram fofoca, porque fizeram isso, fizeram aquilo. E essas pessoas, mas assim, hipocrisia porque eles saíram devido aos seus próprios desejos egoístas e colocavam a culpa em outro. E assim tem um monte de pessoas que a gente conhece ao longo da caminhada, e você também deve conhecer, que saiu por conta de A, de B, de C e de D da igreja. Mas nós precisamos estar na igreja por causa do Senhor Jesus e olhar somente para Ele. E lá esse pastor ele conta que ele vê esse vale dos hipócritas, né? Fala também da mulher que humilhava o marido. Tinha uma mulher lá que ela humilhava o marido porque ela trabalhava, o marido estava desempregado. E lá, amada igreja, essa mulher ela havia sido morta porque ela foi atropelada lá por um caminhão. E ela humilhava muito o marido, quer dizer, são tudo pecados que levam a pessoa para o inferno. Mentira, linguagem obscenas, isso tudo aqui eu já falei ao longo desse vídeo. Eu não sei se você vai acreditar nesse testemunho, mas eu creio, eu vou deixar alguns testemunhos aqui do arrebatamento, até inclusive eu disse que eram pecados aparentemente pequenos, né? Pecados aparentemente pequenos. Falar mal do outro, maldizer o outro, isso é pecado e impede de uma vida, de uma comunhão com o Senhor, impede de ser levado no arrebatamento e ainda leva para o inferno. Deus abençoe. Paz.